O que a filosofia pode contribuir para essa discussão sobre o tema da liturgia? E a filosofia não é que ela tenta analisar, do meu ponto de vista, as coisas a partir de uma naturalização. Mas a filosofia, ela tem um certo conflito, no meu ponto de vista, com a análise social, em algum momento, que é porque ela tem uma tendência a buscar uma explicação das essências. E eu, por mais que eu estude sociologia e antropologia como amador e curioso, eu acabo tentando, hora ou outra, fazer uma espécie de compreensão de onde que estaria algum tipo de ponto, vamos dizer assim, ponto, né? Literalmente o sentido da palavra ponto, aquele elemento que é essencial, que está por detrás disso, né? Por exemplo, faz uma grande pergunta que eu levantaria, seria essa questão da naturalização, por exemplo, da cultura americana. Dá uma impressão para a gente que, assim, olha, se tanta gente está buscando esse tipo de culto, esse tipo de manifestação litúrgica, que está, por exemplo, nos grupos do Hillsong, né? Que a Jaqueline citou, os grupos australianos, entre outros. Por que né, tanta gente busca isso? Não seria uma resposta a certos tipos de necessidades internas? Ou isso, na verdade, essas necessidades são construídas? Então, é uma pergunta bem complicada de se responder. Talvez sejam as duas coisas. Por quê? Porque eu acredito que no ser humano, é um ser de carências. Né? Ele tem carências. E como a gente falou no começo aqui, que é a parte que eu acho interessante da escola de Frankfurt, que é desculpem, o imediatismo da resposta a certas emoções que são despertadas por meio desse tipo de cultura produzida, elas têm um elemento que eu acredito que responde, de certa forma, a certas necessidades. Por outro lado, também eu não nego que essas necessidades elas não sejam construídas. Você tem todo um modelo social do que é dito como certo e errado, do que deve ser consumido, o que não deve, do que é a onda do momento, em que você é levado a aceitar aquilo como prazeroso, né, como foi colocado. Então, te gera um prazer o quê? Receber, agora já entrando no campo psicológico, né, a aprovação social. Né? A gente tem uma grande discussão, eu estava lendo hoje sobre isso, que é dizer o seguinte: o ser humano, geralmente na filosofia se diz, o ser humano ele é um ser, né, em busca de sentido. Mas será que, na verdade, essa busca de sentido, ela só não acontece dentro de uma confiança de sentido? Ou seja, aquele sentido só faz de fato sentido na medida em que ele é aceito socialmente. Porque eu posso criar um sentido aqui para a minha vida, mas se esse sentido ele não tem eco, ele não tem uma resposta dos grupos ao qual eu convivo, o ser humano é um ser gregário. Então, ele entra em crise. Né? Ele entra em crise existencial. Então, por quê? Porque ele é um ser que busca participar, utilizando um conceito que eu gosto muito do Tillich, né? Que é, na verdade, platônico, mas eu me aproprio a partir do Tillich, que é a ideia de participação. Ele gosta de participar, ele quer se sentir partícipe daquilo. Então, esse jovem que vai num culto, né, numa grande multidão, né, será que esse sentimento da multidão, da catarse, do êxtase, né, não é experimentado melhor, né, numa situação em que você tem toda aquela quantidade de pessoas? Não adianta você dizer, bem, e eu sempre questionava isso, né? Eu dizia assim, bem, então, quer dizer, até um professor que dava aula para a gente, ele falava, olha, Deus está abençoando a igreja tal, né? Por quê? O cara falou, por que ele está abençoando? Porque tem muita gente na igreja, é um sinal de prosperidade divina. Eu digo, então Deus está abençoando. Eu jogava isso, não porque eu quero entrar nessa seara, se o muçulmano fala certo ou errado,
Mas eu brincava, porque eu dizia assim, então Deus está abençoando os muçulmanos, porque eu sabia que ele é um tradicional, que ele não aceita que os muçulmanos, né, sejam uma religião correta. Eu disse, os muçulmanos são a religião que mais cresce no mundo. Deus está abençoando eles, então, né? Graças a Deus e tal. Então, né, para dar uma cutucada, assim. Então, enfim, porque você tem toda essa ideia de que... E eu percebia isso desde muito cedo, era muito curioso. Eu tinha essa intuição na igreja, eu digo assim, as pessoas querem estar onde tem muita gente e estar reunido naquela multidão, porque traz uma sensação de que aquilo ali é verdadeiro, de que eu estou junto com esse grupo, e esse grupo, se tem tanta gente falando isso e dizendo que isso é bom, então isso é bom, né? Então, assim, eu acredito que tem essas duas dimensões. Voltando um pouco para o que eu queria falar inicialmente, que eu falei do campo do ponto de vista filosófico, na verdade, a ideia do ponto de vista filosófico que eu poderia abordar, ele é mais como um ponto de partida, como um fundamento teórico, para o que eu acredito serem respostas que as ciências sociais, a antropologia, elas trabalham muito bem. E eu acredito que a psicologia também. Mas eu acredito que um fundamento mais filosófico para isso eu tomei do Karl Popper, né? Quando ele fala dos tipos de mundo, né? O Karl Popper ele trabalha a teoria dos três mundos, né? É o mundo dos objetos, o mundo dos objetos estados físicos, né? O mundo dos estados de consciência, né? E o mundo dos conteúdos ideativos, né? Então, e eu queria utilizar isso para pensar a liturgia, né? A liturgia como inserida como uma espécie de mediação, porque você tem o mundo um, né? Que o Karl Popper fala. O Karl Popper, para quem não sabe, é um filósofo da ciência, né? E é o seguinte, ele diz o seguinte: o mundo, você tem um mundo material, né, dos objetos, e esse mundo material, claro, inclui elementos que são criados ou formatados pelo ser humano, né? Mas você tem os estados de consciência que ele usa essa palavra espirituais, e a gente está falando de um filósofo da ciência, né? Aqui, que é o Karl Popper. Então, seriam estados espirituais que nós podemos falar, também interpretar como dimensões, disposições de ação, né? Seriam elementos mais ligados à internalização, né? E os conteúdos ideativos, né? Então, claro que é uma tentativa, né, de colocar, de tentar abarcar, mas é igual a Jaqueline falou, como que você vai estabelecer um pressuposto cronológico se surgiu o rito ou se surgiu o mito primeiro? É muito difícil, né? Você não tem, porque materialmente você não tem o momento, de fato. Você já encontra os mitos, por exemplo, inseridos em ritos. Se você pega os mitos gregos, você está lá lendo, não, mas eles pensaram o mito aqui. Não, aquele mito está inserido dentro de um ritual que existia. Então, você está lendo ele dentro da forma literária, mas ele faz parte, mesmo da forma literária, que eram muitas peças, por exemplo, as bacantes estavam dentro de um elemento ritual do povo ali, né? Mas, enfim, talvez essa coisa aqui, mais no sentido filosófico, de tentar pensar e organizar essa multidão de dados, porque nós, na medida em que falamos e fazemos ciência, nós tentamos organizar esses dados. Então, no sentido de organizar, a gente está falando aqui de três mundos. Eu estou tomando a teoria do Popper, né? Que seria três mundos: o mundo dos objetos físicos, né? E com isso eu não quero dizer se o objeto físico tem a precedência ontológica ou temporal sobre o estado de consciência ideativo, ou, né, que seria, então, esse terceiro estado, o estado ideativo, né? Que o Popper fala de ideias científicas e poéticas. No entanto, esses elementos, né, eles vão agir sobre o mundo físico. E aí é onde entra a liturgia, né? A liturgia vai entrar no aspecto de como que você vai moldar esses elementos dos objetos, né? E aqui o objeto, o Karl Popper está falando no sentido muito amplo, né? Por exemplo, a gente tem espaço, temos tempo, temos, né, a matéria, né? Podemos falar sobre o corpo. É muito rico.
né? Porque a liturgia, no meu ponto de vista, é um momento especial onde você vê materializado elementos de consciência, elementos de tradição, elementos de memória, né? De repetição e de afirmação de si a partir de tudo isso que é recebido, que é guardado na memória, né? Então, a questão do controle do corpo, né? Você entra a questão do controle do corpo, uma maneira de controlar, né? O organismo social, né? Então, é muita coisa. Por exemplo, só para citar um exemplo curioso, né? Como que o corpo, você não tem como pensar qualquer tipo de liturgia, no meu ponto de vista, ser um primado do corpo, né? Porque é aquele que, o ser humano que tem um corpo que, através do seu corpo, vai atuar liturgicamente. Mas o corpo, nesse sentido, ao mesmo tempo, de alguma forma, ele não é só meio. A gente costuma, numa análise litúrgica, pensar o corpo como meio. Mas, ao mesmo tempo, ele é um fim. Porque é para ele que o objeto vai atingir. É nele. É o meu ouvido que vai ouvir essa música. Né? É eu que vou pegar a hóstia, ou o pão, ou tomar o vinho. Né? Eu vou abraçar o irmão. Né? Então, tendo esse elemento, né? Para brincar um pouco, por exemplo, tinha um teórico, eu esqueci agora o nome, como que ele falava nas catedrais medievais, por exemplo, né? Que você tinha o deambulatório, que é uma espécie de arco que ficava no que eles chamavam de coro. Você pegar uma catedral, aquela parte final lá, né? Você tem uma abícide, que era o lugar onde os romanos antigamente eram. Na verdade, é só uma curiosidade, né? A catedral ela era um edifício romano, né? Que era antigamente era utilizado um fórum, né? Utilizado para julgar casos. Então lá no final ficavam os juízes, né? O juiz na cadeira do juiz, você tinha como é que dá o nome? Os escribas ao lado desse juiz ali, era uma espécie, né, de meio arco ali, se a gente pode usar essa palavra, né, porque ele continuava, era um pedaço, e ele estava anotando ali o que o juiz estava falando. Esse modelo vai entrar por quê? Porque era prático para o cristianismo. Se a gente pensa, por exemplo, uma liturgia romana, uma liturgia grega, uma liturgia dos templos antigos, é totalmente diferente, por curioso que pareça, né? Você, dentro do templo, você tem a imagem do Deus só, né? É o Deus que está lá. As pessoas ficavam fora, né? Você tinha um templo gigante, mas o templo gigante, ele funciona não para acomodar pessoas, mas para falar da grandeza desse Deus, né? Então, para mostrar a potência desse ser divino. E a estátua dele está lá, né? E no máximo o cara entrava, o sacerdote sozinho. A gente vê um elemento desse parecido, por exemplo, nos tipos de concepção de tabernáculo judaico, né? Onde é o sacerdote que entra, o povo fica ali do lado de fora. Então, toda a liturgia, se a gente pode dizer assim, de adoração, estou usando uma palavra no sentido muito amplo aqui. Aliás, a palavra é ampla, mas tentando trazer ela num elemento específico, ela está ligada a uma ação onde você não se aproxima da divindade, você não tem contato direto com a divindade, né? Então, a imagem do Deus está lá dentro, o templo é para o Deus. Quando entra o cristianismo, o que os cristãos vão fazer? Né? Você não tem mais imagem de escultura, pelo menos a princípio. Você não tem mais a presença do Deus ali entre as pessoas. Deus está em todo mundo, está em todo lugar. Então, o que vai se tornar um lugar de culto? Ele inicialmente se torna um lugar para abarcar as pessoas. É claro que as estruturas sociais elas não vão deixar de existir, né? Então, esse modelo do juiz vai ser o bispo, que vai sentar na cátedra ali, a palavra cátedra é cadeira, o lugar onde ficava o bispo, né? Então, ele ficava sentado ali, o bispo que vem de episcopós, aquele que olha acima dos outros também. Então, tem toda uma questão, né, de organização que vai partir daí. Mas, enfim, isso era para falar, eu viajei aqui muito loucamente, mas para falar do deambulatório, que, no final das contas, esse espaço vai ser adaptado. Por quê? Porque o pessoal não podia, o povo não podia entrar no coro onde ficava o altar antigamente, né? Então, e o bispo ficava mais perto ali, os sacerdotes. Então, mas o povo ficava andando ali, se aproximando do altar, ao redor.
né? E alguém fez uma reflexão que isso refletiria, uma viagem, mas uma viagem legal. A ideia de peregrinação, né? Porque a religião cristã, ela não teria esse aspecto de fixidez, mas a ideia de peregrinação. O cristão é alguém que está peregrino aqui, então ele precisa andar, precisa se movimentar. O que não vai acontecer num culto, né, tradicional lá da época que foi implantado no Brasil protestante clássico, né? Mas, enfim, você tinha todos esses elementos. Mas isso eu falei rapidamente para dar um exemplo de como que você percebe a organização corporal, né, na liturgia, no elemento litúrgico. Então, e por aí vai, né? Você tem então uma dimensão cultural, né, que responde a essas necessidades, né? E aí dentro das discussões também, né? Discussões sobre as necessidades humanas. Então, as necessidades, como eu falei no começo, elas são criadas, sendo ou não criadas, né? O fato é que já num ponto de vista mais, eu acho, psicológico, né? A gente percebe que existem necessidades, por exemplo, de resposta ao acaso, né? Resposta à culpa, resposta à morte. São três coisas que eu acho que são muito fortes na nossa cultura ocidental, né? Que é a ideia de culpa, né? A questão da morte, o ocidental tem muita dificuldade de lidar com isso. E a religião, a liturgia, aliás, principalmente, tem uma função muito poderosa para lidar com essas necessidades, né? De produção de sentido a partir das liturgias, mas de confirmação de sentido também, porque a religião vai produzir esse sentido, mas ela chancela que aquilo, como a Jaqueline falou, aquilo que ela está dizendo que é sentido, verdadeiramente real, né? Acredite nisso aqui, que você vai sentir uma satisfação, uma paz, né? Então, será que se a pessoa simplesmente dissesse que aquilo é verdadeiro, mas se não fosse chancelado pela autoridade, pela ideia de revelação, né, pelo grupo social, será que produziria sentido? Né? Então, eu vou parar por aqui, depois surgir alguma coisa a mais, a gente continua falando. Vai ser essa questão do Rogério, da música, né, se ela possui essa força, ela tem uma força de referencial teológico, e se nesse caso a gente não... Quando essas músicas são tocadas ou cantadas dessa forma, se ela não fortalece uma construção ideológica fundamentalista e etc. Vamos lá, Jaque, começa com você, depois o Misa complementa. Nossa, Rogério, na realidade você não perguntou, cara, se colocou brilhante, tua questão é maravilhosa. Sim, eu já vou começar falando sim. É que tem tanta coisa, por exemplo, o Israel começou a falar aqui, né? Gente, assim, 12 horas, né? A gente tem que marcar aquele café com quem tá afim, sentar e ficar conversando e depois ficar produzindo liturgia, porque rola depois, que é muita coisa para pensar. Então, é óbvio que a gente está tentando recortar, mas eu quero colocar uma coisa, a partir da pergunta do Rogério, 2 pontos muito importantes. Primeiro, dessa construção ideológica, o culto protestante brasileiro, isso quem vai falar é o Han, e aí eu continuei na pegada dele, ele é um culto pedagógico. Então, isso quer dizer que tudo que... A ideia que se tem de culto protestante brasileiro é um culto que se ensina. Eu acho que isso é muito importante, porque isso já coloca aí... Eu estava doida para discutir algumas coisas aqui com o Israel, mas não vai dar tempo. Até a questão da corporeidade. Porque a gente tem um formato de corpos na nossa escola, né, que é um formato de corpus histórico, tal, bonitinho, que nem sempre foi assim, não era com os gregos, desses corpos enfileirados e desses corpos que recebem. Então, obviamente, num culto que é destinado, que tem uma função pedagógica, esses corpos são parados no protestantismo tradicional. Então, é óbvio que se escolhe ali todo um arcabouço de letras que estejam coerentes com a teologia. Aí eu vou, Rogério, para o outro ponto, que é o próprio ponto de Lutero. Quando Lutero propõe uma prática
musical muito difícil, que algumas pessoas até confundem, mas Lutero pegava determinadas músicas seculares, né? Vamos pensar num samba canção. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Tá lá, essa música. O que fazia Lutero? Ele pegava essa composição, isso tem um nome que agora eu esqueci, mas que estava vinculado a coração, a bater feliz quando vê, e colocava uma letra religiosa, uma teologia que estivesse relacionado com a primeira letra. Não era simplesmente pegar uma música, uma melodia, colocar qualquer letra em cima. Não, era um trabalho ali muito difícil de ser feito. Então ia soar assim, meu coração diante do Senhor, bate feliz, qualquer coisa assim, com a letra, com a melodia, aliás, que era conhecida secularmente. Por que Lutero fez isso? Porque Lutero sabia da força da música, né? A força da canção. E é uma coisa muito interessante. No cursinho, eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de ver, que algumas fórmulas a gente decorava com a musiquinha. Então, é óbvio, a música, Humberto Eco vai colocar isso pra gente de uma forma bem legal. A música, acho que até essa necessidade, como Isael falou, ela tem elementos de cadência, ela tem elementos de melodia, de ritmo, de constância, de movimentos por conta do ritmo, que fazem com que elementos teóricos sejam mais absorvidos, no sentido de serem vividos, de serem experimentados, não de serem conhecidos filosoficamente, refletidos, ok? Então, sem dúvida nenhuma, a música tem essa capacidade. Isso foi visto por Lutero, isso é visto no culto protestante, que vai assumir função pedagógica e trabalhar muito. Quais são os dois maiores... Vamos lá. Quais são os dois ritos centrais do protestantismo histórico, eu diria tradicional? Prédica e música. E prédica está falando, e música está falando. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma música que tem que confirmar a prédica. O que acontece é que hoje, não só hoje, tá? Mendonça, quando vai no livro O Celeste por Vir, ele mostra uma inódia oficial, o inário evangélico, com alguns hinos que destoavam teologicamente uns dos outros. Por exemplo, ele vai discutir hinos calvinistas e arminianos no mesmo inário, ok? Mas, tirando essas questões aqui que o Mendonça coloca, o que a gente tem hoje com a questão fonográfica do mercado é que a gente tem uma série de canções que reafirmam outras teologias discordantes das teologias das igrejas. Eu tenho uma mescla teológica muito grande. Então, é óbvio que um culto protestante tradicional, ele vai, nas suas canções, impor uma melodia, um ritmo, uma letra que ideologicamente vai trabalhar com um aspecto fundamentalista e, ao mesmo tempo, ele vai ter que resistir às outras canções que estão circulando, que trazem outras questões teológicas. Eu acho que aí a gente vai para a pergunta até do segundo rapaz, que eu não me lembro o nome, que ele vai colocar de um Deus triunfalista, sem dúvida nenhuma, exato, né? Um Deus que faz o contraponto com que o Rogério, o Caio mostra o contraponto. O Rogério está falando assim, esse culto protestante, ele não traz um Deus a partir desse fundamentalismo que esquece os pobres e que esquece esse outro lado humano, sem dúvida nenhuma. E a gente tem uma outra teologia neopentecostal que, por outro viés, também afasta todas as reflexões sobre um Deus humano, sobre a questão da pobreza, sobre pensar nas demandas, sobre pensar no coletivo. Se a gente for perceber, a gente tem a tendência do eu, né? Hoje, eu e Deus é uma relação totalmente individualista, né? Então, sim, né? A gente se esquece, a liturgia e a música se esquece desse Deus humano, desse Deus, de um Cristo que sentou junto com os que eram excluídos, inclusive. As músicas não falam tanto, e aí que é o barato, tá? Aí, Alexandre, é que o povo não gosta de mim. Alguns pastores me odeiam, porque assim, os pastores fundamentalistas vão brigar com o mercado gospel para falar que esse mercado aliena, gera alienação. Quando a gente vai no estudo da inódia, tá o que o Rogério falou.
aquilo já estava lá, esse Deus distante da comunidade, distante da vida, essa ideia né, de trazer esse Deus dos pobres, desse Cristo que senta com os excluídos, isso também não está na Inódia oficial. Então, no Brasil, tanto a Inódia oficial quanto o mercado gospel falam de um Deus triunfalista. Só que um Deus está triunfando pelo viés da razão, da racionalidade, de uma teologia que quer ser uma teologia delimitada, isso daí é com vocês, com o teólogo, e no neopentecostalismo eu estou falando de um outro tipo de teologia, que é da prosperidade, que vai trazer riqueza. Percebe que os dois discursos não estão humanizando nem a liturgia, nem o acesso a esse Deus, né? Então aqui tá uma problematização interessante, para saber assim, o quanto que a gente andou, o quanto que a gente brigou para chegar num lugar comum, para chegar no mesmo, né? Sem, inclusive uma nova corporeidade, porque não é só pular, não, mas essa corporeidade no sentido de que, eu gostei demais, Misael, quando o Misael falou do corpo como um fim, um Deus que me toca, e um Deus que eu posso tocar e que é tocado nessa coletividade uns com os outros. Bom, falei demais, passo a bola aí para o Misael. Misa, estende aí, tem algo a complementar essa questão das duas perguntas aí dos dois colegas, o Rogério e o Caio? Manda aí. Obrigado pelas perguntas e, novamente, a fala da Jaque foi muito boa mesmo. Eu não acrescentaria, eu vou só aproveitar a pergunta dos meninos para desenvolver um elemento que talvez ela me ajude a falar e que talvez eu não falaria e me esqueceria. Que seria talvez fazer uma análise, eu fiquei pensando aqui, inclusive a partir talvez da música, para entrar em outros aspectos, fazer um paralelo da música católica e da música protestante, né? Até porque, né, pensando assim, fazendo uma certa generalização, e não tem como a gente escapar em ciência disso, já falei esse elemento em algum outro momento, você percebe alguns movimentos centrais, por exemplo, na música católica, né, na musicalidade católica, principalmente medieval, com o cantochão, depois o desenvolvimento do canto gregoriano, você tem uma tendência à coletividade. É muito interessante porque isso vai sumindo um pouco, e aí vai sumindo um pouco no protestante. Então, você tem no catolicismo, no canto gregoriano, inicialmente, né, nos primeiros desenvolvimentos, você tem uma uniformidade, inclusive, da voz. Né? Você tem, depois, você tem as modulações, depois você tem... Eu não entendo muito de música, mas, assim, falando de maneira geral, né, você tem a polifonia depois, né? Um canto gregoriano polifônico. Mas, mesmo assim, é um canto que expressa alguma unidade, né? As vozes ali, elas estão em tempos né, diferentes e tal, mas toda uma tensão, toda uma ideia de uniformidade no meio, inclusive, dessa diversidade de vozes. Eu acho que existe uma coisa no pensamento, o Potilich, ele apontava, que é bastante interessante. Ele falava de certas tendências e movimentos gerais culturais, né, eles vão sendo moldados e vão moldando também um tempo, que ele chamava isso de kairos, né? Então, para pensar um pouco a partir disso, você percebe uma tendência no protestantismo e uma individualização, o que vai se refletir, no meu ponto de vista, na Inódia também, né? A gente pode pensar em Bach, por exemplo, que apesar de ter feito, como a Jaqueline apontou, louvores da natureza e outros elementos, também compôs música religiosa, e mesmo essa música, né, ela sabe melhor que eu, você tem elementos, né, músicas com temáticas religiosas, temáticas litúrgicas, inclusive, mas você já percebe em Bach, eu diria, vamos dizer assim, esse elemento do protestantismo, eu chamaria de espírito do protestantismo mesmo, num sentido muito fixo ali,
é muito, talvez, a palavra não é fixa, está me falhando a memória, mas o clímax, eu acho que em Bach ele acontece porque você percebe o caráter da ausência de... É um coro, claro, ele pode ser falado congregacionalmente e tal, você tem a questão das congregações, mas ainda já é diferente, ele tende para uma individualização, para uma introspecção, né, para todo esse elemento, né, da música do canto gregoriano, que eu também penso, para brincar, fazer uma outra brincadeira, a ideia que está sobre, por exemplo, a Igreja Católica. Não é à toa que um pensador como Tomás de Aquino triunfa na Igreja Católica. Ele vai ser o doutor oficial da Igreja Católica. Por quê? Porque ele é um cara que restaura Aristóteles. E o Aristóteles falando de maneira bem geral, é alguém que enfatizava a questão da experiência. O Lutero não gostava de Aristóteles. Você lê os escritos de Lutero, ele está batendo em Aristóteles toda hora, né? Ele diz, olha, se fosse para a gente se aproximar de alguém, é de Platão na filosofia. Ele retorna a Platão, mas ele não está sozinho, é um retorno que o Renascimento faz também. Mas, de qualquer maneira, é isso que vai tensionar para a gente. Então, no Aristóteles, você tem uma organização do mundo, você tem uma hierarquia que vai se refletir na filosofia de Tomás de Aquino. No platonismo, toda essa questão da adoração espírita em verdade, você tem vamos dizer assim, uma diminuição, uma supressão do papel do corpo na liturgia protestante, que eu acho que é uma certa tendência, uma ideia de espiritualização, de afastamento, né? Então, tudo isso para responder, talvez um pouco, para pensar, aliás, não só para responder, mas para pensar a questão colocada pelo Rogério, né, que é de pensar como que a teologia protestante, né, ela é uma teologia, justamente como a Jaqueline falou, que ela vai individualizando, mas ao mesmo tempo colocando Deus imensamente distante do homem, né, porque a mediação se dá por Cristo, mas tem muito pouca mediação, inclusive litúrgica, e deixa o homem só, né? Então, é um Deus que você tem que colocar ele todo poderoso, ele é imenso, ele é infinito. Quando você vê uma música católica, isso tem, mas o católico, ele fala de coisa ali que está do cotidiano, às vezes. Eu me lembro da música do Padre Zezinho, que eu gostava pra caramba, mesmo sendo assembleiano, eu ficava ouvindo lá, eu achava o máximo. Eram músicas que se aproximavam, falava o Jesus de Nazaré que está andando aqui, ele está tocando, ele está falando, ele está, né? Você imaginava toda aquela dimensão humana que não existia na música protestante. Eu acho que tem uma tendência geral, assim, de que vai se refletindo, querendo ou não, essa questão platônica no pensamento cristão, né? No pensamento protestante, melhor dizendo, né? Que é muito forte, né? Então, só para concluir agora, que você falou, por exemplo, na questão do ensino, né? Lutero não tem ensino, né? Aliás, Lutero é ensino, você não tem hierarquia mais. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque, inclusive, o Gouveia falava isso muito, né? Falava assim, o protestante, Lutero tentou colocar esse negócio de sacerdócio universal, né? De primo inter pares, o primeiro entre os iguais. Mas, na verdade, quando chega lá na hora do culto, o fiel quer receber a bênção do pastor, a oração do pastor, o toque do pastor, né? Não tem jeito, é o sacerdote, né? E você não tem muita saída, né? Enfim, só para falar, eu acho que são triunfalistas, mas refletem muito, talvez, uma teologia que é desligada do humano, no meu ponto de vista, para partir lá para Aristóteles e Platão, que é muito essencializada, é muito interiorizada, e se afasta da dimensão corpórea, da dimensão da experiência, da dimensão do cotidiano. Eu vou inverter agora, começar pelo Misa, depois passar para a Jaque, porque a próxima eu começo pela Jaque, depois passo para o Misa, tá? Então vamos começar com o Misael, essa daí, tá, Misa? Com você. Você também é professor de Novo Testamento, então você pode falar um pouquinho também de literatura do Novo Testamento, né? É interessante, né? Porque do ponto de vista histórico, né? Você tem uma refeição, né? Uma refeição normal que as pessoas usam pão e vinho, né? E você tem a refeição pascal que não necessariamente tinha pão e vinho, tinha um monte de coisa, né?
Então, principalmente o pão asmo, né? Você tem o pão asmo que era para simbolizar a saída do povo, né, do Egito e tal. Falando de elementos, eu não conseguiria remontar exatamente se isso foi uma influência direta, por exemplo, do mitraísmo na ceia cristã. Eu acredito mais em uma palavra que agora fugiu da minha mente, se o Alexandre lembrar, ou a Jaqueline lembrarem, ela fala sobre o contexto cultural, né? Ela se refere mais, eu acho que é um contexto cultural, né? E onde essas ideias estavam circulando, né? Circularidade, né? Então, a circularidade da cultura. E você, claro, eu acho que tem muita apropriação da teologia do culto, muitos paralelos do culto de Mitra, realmente, na ceia cristã, principalmente tal como ela vai adquirir o seu aspecto posteriormente, porque a gente tem momentos da ceia mais primitiva, no Novo Testamento, e você tem o momento da constantinização. A gente sabe que os soldados eles eram adeptos desses deuses aí, né? Então, Constantino também. Então, esses elementos vão entrar fortemente na cultura. Coloca de novo a pergunta aí, Alexandre, por favor. Eu acredito que tem alguns elementos de apropriação. Eu não sei se Paulo é uma apropriação direta, simplesmente. Provavelmente ele conhecia os elementos, né, desses cultos aí, mas era um elemento geral também, né? Era um elemento geral, o elemento da ceia, ela com o pão e com o vinho. Mas confesso que realmente essa questão do pão e do vinho, tal como ele é apropriado pelas comunidades, de fato, a refeição ágape, ou agape, melhor dizendo, tá? Pronúncia agape, refeição agape, para polemizar, né? Mas fica aquela discussão do ágape. Uma vez disseram para mim, o senhor pronunciou errado, não é agape, é ágape. Aí você fica, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, a questão é que realmente ela vai ganhar força mesmo com as comunidades paulinas. Se nós remontarmos as comunidades judaicas, eu não me lembro agora, pensando mesmo de uma arqueologia dos cultos judaicos, o simbolismo do pão e do vinho, tal como ele vai. Você colocou uma pergunta interessante que eu vou pesquisar. Eu não parei, eu sei que tem uma influência, mas eu não parei para pesquisar a fundo isso, esse elemento localmente, né, da Eucaristia. Eu não sei se a Jaqueline vai saber responder melhor que eu. Agora, eu aproveitar isso para falar da apropriação cultural, né, que é muito forte, você não tem como escapar disso. Toda a construção litúrgica da igreja, ela vai se dar dentro dos parâmetros culturais da sua época, né? Seja das primeiras comunidades que imitam o culto sinagogal, seja as primeiras comunidades que imitam os cultos de mistério, porque Mitra era um culto de mistério, o culto a Mitra, e muitas comunidades paulinas têm várias referências às questões mistéricas dos cultos. A própria questão de falar em línguas, que era um costume de culto de mistério, que aparece na comunidade de Corinto, que provavelmente era muita gente convertida desses cultos mistéricos. Você tem a questão da mulher em Paulo, que você tem sacerdotisas nos cultos de mistério também, você tem pessoas que mediam isso aí, que são do feminino, e que entram também na comunidade de Corinto, né? Então, tem muita coisa, a gente poderia ficar falando aqui, se você for pesquisar, você vai encontrar cada vez mais. A gente podia falar, né, do modelo sacerdotal, como que ele vai entrar totalmente, no meu ponto de vista, é um modelo que vai ser seguido. A comunidade cristã, inicialmente, é uma comunidade que aceita mulheres, depois não aceita mais, né? Porque ela vai adquirindo o status de religião popular, uma religião mais aceita socialmente. A gente vê as cartas deuteropaulinas, onde a mulher já não tem mais função nenhuma, onde a mulher tem que ficar calada. Textos, né, em sessões posteriores, em Paulo também, que a mulher tem que ficar calada. Por quê? Porque a religião saiu desse ambiente mais doméstico, desse ambiente
de uma religião inicialmente ligada a aspectos até mais criativos e cultos de mistério, para ser uma coisa institucionalizada que tem que seguir os padrões mais sociais, né? Eu realmente não sei, viu, Israel, se qual seria esse significado, se realmente tem uma apropriação ou não, assim como você também falou do judaísmo. Mas eu tinha colocado a ceia para falar aqui, eu acho que eu acrescentaria ou só reforçaria a questão que você colocou, para responder da seguinte forma: o cristianismo, eu fico imaginando todas as primeiras igrejas cristãs como aquela diversidade de povos, de religiões conhecidas como paganismo, e daquela tentativa enlouquecida de você priorizar e escolher entre tantos ritos aqueles que podem ser consagrados. Voltando aqui na minha primeira fala. Então, eu entendo a ceia na perspectiva sociológica, e não dou conta na perspectiva teológica, com a profundidade aí que o Misael coloca, eu entendo a ceia, de qualquer forma, como uma ressignificação, uma apropriação de elementos já conhecidos, né? Eu amo falar dessa ceia ágape no sentido de comensalidade, porque a hora que eu olho para o Novo Testamento, Jesus era um cara que gostava de sentar na mesa, né? Assim, eu lembro meu pai, quando o pessoal da igreja lá em casa, ele falava, gente, como crente gosta de comer, né? Então, assim, existe um prazer, existe uma coletividade na comensalidade, que para mim está muito vinculada a serviço, a diaconia e ao pobre. Olha como isso... que para mim a ceia em Cristo, ela vai ressignificar isso. E ela é uma possibilidade que para mim, Misael, agora eu tô até, desculpa, eu saí do que o colega perguntou, entrei no Misael, porque a cabeça aqui tá pirando, né? Quando você fala de essência, né? Se existe ou não uma necessidade, para mim, se eu tivesse que pensar numa essência do culto cristão, seria a ceia em todo culto. A ceia como ato do sacrifício fundante, até se a gente for pensar em mito e rito, e a ceia como essa comensalidade coletiva, porque aí sim é pensar naquele que inclusive não tem o pão, né? Então a ceia para mim ela é um elemento litúrgico altamente ressignificado e que sem dúvida foi apropriado pelo cristianismo entre essa popularização dos elementos, ok? Eu não sei se é satisfatório essa visão sociológica, mas é isso que eu poderia acrescentar.